A gente tem feito estudo, o objetivo nosso é ensinar a Escritura, esse é o meu papel, ensinar as Escrituras, ensinar você sobre os perigos que a vida apresenta diante de nós. Às quartas-feiras estamos fazendo estudo de Apocalipse, você está convidadíssimo a estar conosco. A gente falou sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, a quebra dos 7 selos, a saída desses caras, que Jesus chama de princípio de dores, ainda não é o fim. Então, se você quer aprender um pouco mais, quarta-feira, acho bom, porque está aí a criação de um Estado Islâmico, né? Ou seja, pessoas sendo decapitadas ao vivo para que o mundo veja, desafiando o mundo. Jovens saindo da Inglaterra, da França, queimando os seus passaportes, assumindo um compromisso terrorista mesmo, de lutar contra o que eles chamam de infiéis, que são os Estados Unidos. Os judeus somos nós, o que compõe o grupo dos infiéis. Pela manhã, nós estamos fazendo estudo na carta de Tiago. Já pedi desculpa, porventura, se eu chamar de livro, não se ofenda. Os teólogos mais rebuscados ficam me corrigindo quando eu saio não é livro, é carta. É uma carta, pronto. É uma carta escrita por Tiago, onde ele tenta nos levar à prática do Evangelho. Esse era um problema que já tinha naquela época. Teoria, está lotado de gente que sabe o que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer, sabe o que não pode, sabe o que não é certo. Agora, colocar em prática são outros 500. E aí o livro de Tiago, ele é muito incisivo em falar isso. Tem músicas que a gente canta que às vezes a gente canta da boca para fora. Te louvarei, não importa o quê? Isso é uma mentira na vida de muitos. As circunstâncias importam para você. O seu relacionamento com Deus está atrelado às circunstâncias pelas quais você vive e você passa. Então nós cantamos determinadas coisas que às vezes a gente canta, te louvarei, não importa as circunstâncias, te louvarei desde que tudo na minha vida esteja bem, te louvarei desde que tudo flua, te louvarei desde que eu não tenha nenhum tipo de atrocidade ou que eu seja surpreendido pela vida. E a vida é lotada de surpresas. O tempo todo nós somos surpreendidos. Alguém aqui consegue prever o futuro? Consegue saber o que vai acontecer? Não. A gente nem sabe o que vai acontecer com o Brasil se a Dilma ganhar. A gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil se a Marina ganhar. A gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil se o Aécio ganhar. São tudo especulações. A gente não tem a menor ideia. Ou você sabia que o Collor ia congelar o dinheiro? Não sabe. De repente, muita gente se suicidou, se matou naquela época, porque venderam seus imóveis para aplicar o dinheiro no banco e, de repente, perderam o imóvel, perderam o dinheiro e perderam a razão de viver. A gente não consegue ter o controle das coisas, né, que nos acontecem. A gente não consegue ter o controle das coisas, né, que nos acontecem, que chegam até a nossa vida ou as coisas que são geradas por nós. E Tiago agora nos ensina que nós precisamos fazer uso da sabedoria vinda dos céus. O capítulo 1 de Tiago, ele fala que nós devemos ficar alegre quando nós passamos por tribulações, por provações. A palavra que ele usa, upomoné, não é uma palavra que tenciona jogar você para baixo. A provação não é para te derrubar. A provação é para te levar para perto de Deus. Por isso que te louvarei, não importa as circunstâncias. Porque eu sei o que Deus está fazendo, eu sei que Ele tem o melhor para mim, de fato, e assim eu descanso. Nós somos questionadores do agir de Deus. Muitos querem ser consultores de Deus, ou seja, ensinar a Deus a forma pelo qual Ele deve agir. Tem um pastor na internet que tem um vídeo circulando no YouTube, que ele declara que não concorda com o milagre que Jesus fez em transformar a água em vinho. Ele acha isso um absurdo, ele não concorda. Ele foi contra Jesus realizar este milagre, transformar água em vinho. Se fosse água em 51, água em uísque escocês, talvez ele gostasse. Mas água em vinho, ele falou assim, eu sou contra. E Jesus não está nem aí para ele. Não vou citar o nome por uma questão de ética. É o Bispo Macedo. Depois você procura lá. Está na internet, é público. Ele não concorda com o milagre, né, que Jesus fez. Quem somos nós para discordar
daquilo que o Criador e sustentador do universo fez, faz e fará. Poucas vezes nós conseguimos descansar no Senhor. Lamentavelmente, a gente quer deter o controle de tudo. É assim na vida. Eu quero ter o controle da vida dos meus filhos, da vida dos meus netos, na vida do coisa. Eu quero ser aquele... Ainda vivemos no regime patriarcal. A gente não pega e solta a garotada para ir embora e começar a caminhar com o Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 9 a 12. Meu pai foi na minha casa sexta-feira e falou: vou ficar com você. Enquanto você faz o sermão, vou ficar quietinho aqui. Se precisar de ajuda, você fala. E aí eu li o texto para ele e falei: pronto, agora manda aí, pastor. Ele falou assim: é difícil, hein? É difícil. Aí ele falou assim: vou estar orando por você para que você possa, né? Porque existem textos na Bíblia que, lido isoladamente, vão criar na gente algumas confusões, né? Como é a segunda pregação, eu queria só, no livro de Tiago, a você que talvez seja a primeira vez, o importante é que você mantenha a cadência. Segundo, que você faça a sua leitura do livro de Tiago, que você faça as suas pesquisas, que você venha para cá como se fosse um MBA ou uma pós-graduação. Você já veio aqui tendo uma noção daquilo que vai ser falado para que possam as suas dúvidas ser tiradas, bem como o livro de Apocalipse. Vamos estudar o capítulo 7 na próxima quarta-feira. A carta não faz referência ao seu autor. Por exemplo, Paulo é muito claro, Pedro é muito claro, a autoria, mas aqui ele fala Tiago, servo, escravo de Jesus Cristo. Na Bíblia, no Novo Testamento, tem 5 Tiagos. Só entre os 12 discípulos de Jesus haviam 2 Tiagos. Mas aí, esse Tiago, segundo boa parte da... Porque como é que a gente chega às conclusões? Que existiam os discípulos dos discípulos. E existia algo que ainda existe, que é a tradição oral. Aquilo que é passado de pai para filho, aquela informação que às vezes não está registrada no Google ou em qualquer lugar. Então, a tradição acredita que o autor desse livro seria Tiago, irmão de Jesus Cristo. Essa carta foi uma carta questionada para entrar no cânon. Ela não é uma carta como a do apóstolo Paulo, direcionadas a comunidades cristãs, igrejas. Paulo escreve cartas também direcionadas a pessoas, Filemon, Timóteo, Tito. E aí, então, essas cartas são chamadas de cartas gerais. Assim como Pedro escreve aos judeus que estão espalhados pelo mundo, Tiago escreve aos cristãos que estão espalhados pelo mundo. Para nós entendermos, então, sabemos que o autor é Tiago, irmão do Senhor, que ele teve uma posição de liderança na igreja cristã primitiva. Atos 13, ele foi considerado bispo de Jerusalém. O primeiro concílio da igreja, ou seja, a definição do que vale e o que não vale, foi definido em Atos 13. Estudamos então que devemos ficar felizes quando passarmos por tribulação. Amém? Vê como é xoxo? Ninguém quer passar por tribulação, entendeu? Né? Amém! Não. Né? Ninguém quer passar por tribulação, né? Faz parte do negócio, todo mundo quer moleza, a gente quer coisa boa. E aí ele fala que ele deve ficar feliz quando passar por tribulação, porque a tribulação vai fazer da gente, a gente ter carcaça espiritual para aguentar as pancadas da vida. E aí nós vamos ter carcaça espiritual para aguentar os reveses da vida, porque elas nos aproximam de Deus, elas nos purificam, ela tem a finalidade de retirar de nós a impureza. Então ele diz assim: se você não consegue entender isso, pede sabedoria que vem do alto, que é graciosa. E aí você vai entender um pouquinho o agir de Deus. Tem coisas que são inexplicáveis. E aí você se apegue a João, capítulo 13, verso 7, quando Jesus diz para os seus discípulos: o que faço hoje não entendes, um dia entenderás. Então não adianta você me perguntar que eu não vou ter resposta para tudo. Pastor, por que aconteceu isso? Não sei. Um dia você entenderá. Um dia nós vamos entender. Está com a sua Bíblia aberta? Tiago 1,9. Se liga no mistério. O irmão, porém, de condição humilde, algumas versões trazem pobres, que era a grande maioria da igreja cristã primitiva.
era composta de pessoas humildes, os próprios discípulos de Jesus, pescadores, etc. Glorie-se na sua dignidade. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte, o seu calor queima a planta, e a flor cai, e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Li esse texto e falei, pai, agora está contigo. Vai aí, né? Então o pobre é maneiro e o rico está lascado, né? E sim, e será destruído no meio dos seus negócios. Aí 12, bem-aventurados, felizes. Que alguns teólogos vão dizer que essa bem-aventurança é uma complementação das bem-aventuranças do Sermão do Monte, de Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa e pedimos que, através da Tua palavra, o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nossos corações com total liberdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Tiago sabia que muitas pessoas passavam por dificuldades. A maioria dos cristãos eram pessoas simples, escravas, e Tiago mostrava muito simplesmente a nova valoração do ser humano. Como é que essas coisas deveriam ser medidas em decorrência do Evangelho? Já naquela época existia a valorização do ter e não a do ser. Ou seja, eu sou por aquilo que tenho. Eu tive um vendedor que tinha o 2º grau incompleto. Mas ele andava de terno blá blá blá, tinha um carro muito bom. E ele virou para mim e disse, Pedrinho, doutor não é quem tem título, doutor é quem tem dinheiro. E aí a gente parou para comer numa churrascaria dessa, parou, carrão, cara de terno, pau, o cara, pois não, doutor. Aí doutor abre a porta, doutor, vai não, doutor. Doutor quer a mesa, doutor, porque o doutor tá bonito. Se o doutor tá largado, aí o cara já não tá nem aí para ele. Chega nós um breca velho, o cara tem mó grana. Mas a gente se impacta muito pelo aspecto, pela aparência. Isso é um inferno na nossa vida. Porque aí você se preocupa, vou comprar uma camisa. O dia que você me vê comprando uma camisa ou uma roupa cara, fora de promoção, me mata. Isso faz parte da minha religião, do meu DNA, que deve ser judaico. Eu sempre acho que o grande barato é você comprar uma camisa maneira na liquidação, né? Então, você jamais vai me ver comprando. Ai, adoro essa camisa. Vou comprar. Não importa a circunstância, importa sim, né? Então, e o que acontece? Nesse aspecto aqui, eles estão passando os valores, o que Tiago quer passar? Os verdadeiros valores. Os valores do reino. Mas nós estamos atrelados aos nossos valores individuais. E ele vai atrelar o seguinte, a maturidade espiritual está atrelada a você ser feliz em qualquer situação, ter alegria em qualquer situação. Então, por isso que ele vai falar isso nesse texto. E esse é o cuidado que eu quero dar a você teologicamente. Isso é algo que você tem que ter muito forte na sua mente. O que acontece? Pessoas pegam e vão pensar um versículo. Se eu penso esse versículo, que diz aqui, e quando o rico sentir o mesmo, Deus faz com que piore a sua vida, pois quem é rico desaparecerá. Pega esse versículo e fala, você é rico? É. Pronto, a Bíblia está dizendo que você vai desaparecer, amigo. A Bíblia está dizendo que você não vale nada. Você pensou um versículo, mas não pega a essência do ensinamento. Isso que é o cuidado que a gente tem que ter, né? Por isso que, em primeiro lugar, o que nós aprendemos nesse texto é que a felicidade, ela independe da sua situação. Amém? Não depende de nada, amigão. Não depende de você ser rico, você ser pobre, está com problema, está com isso, porque a nossa alegria está no Senhor. A alegria no Senhor, a nossa força. Então pronto. Então eu independo das coisas. O que o mundo vai fazer, e o diabo está aí para isso, é tentar roubar nossa alegria e empurrar a gente. A gente tenta levantar e ele bota o pé no peito e fala, fica aí, fica aí. E ele vai utilizar todos os artifícios. Então, eu conheço pessoas que às vezes têm tudo e não têm nada. Pessoas que não têm nada e têm tudo. Então, a vida é muito complexa. Então, o texto quando diz, o irmão, porém, de condição humilde,
Glorie-se na sua dignidade. Você que é pobre, você que acha que é pior que todo mundo, você que se julga inferior, você que fala assim, não pensa não, velho. Você é filho do rei. Você é filho do Criador de todas as coisas. Não se diminua, porque o Senhor não te diminui. Você é uma pessoa importante, o Senhor ama você como ama aquela pessoa que é abastada. E quando ele vai falar, e quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, né? O que o texto está falando no seu contexto anterior? Está falando sobre provação. Está falando sobre provação, e a nossa alegria não pode ser medida pela situação e circunstância pela qual eu vivo. Se eu sou rico e sofro um revés na minha vida, isso não vai. Então eu não estou atrelado a isso. Não é que o rico, né, vai ser um cara que vai ser um desgraçado. O grande problema é que quanto mais tem, mais amor ao dinheiro tem. É mais fácil uma pessoa que ganha um salário mínimo ser fiel no seu dízimo por temor a Deus do que uma pessoa que ganha. E aí a fidelidade a Deus e as circunstâncias em qualquer momento. É isso que Tiago quer destacar aqui. Ele está dizendo o seguinte: a vida é incerta, amigo. Hoje está tudo bem, amanhã a vida faz assim, ó, vapo. Do dia para a noite muda tudo. Não existe, ou pelo menos não deveria existir, classificação de membresia. Isso é um problema aqui na CB Rio. Quem quer status aqui na igreja, não tem. Amém? Aqui é o seguinte, todo mundo aqui é igual, amigão, a começar daqui para lá, todo mundo é a mesma coisa. Não tem ninguém mais importante. As pessoas que serão batizadas hoje têm o mesmo valor no meu coração como o pastor Ângelo e a Priscila, o Felipe, a Marluce, a Lígia, que foram fundadores da igreja. O mesmo valor. As pessoas que estão chegando hoje, o mesmo amor. Eles foram muito importantes na minha vida no início da igreja. Né? O Avanício, o Davi, que vinham lavar a igreja aqui sexta-feira comigo. Quem pode me lavar? Eles vieram lavar a igreja aqui, que a gente ia ter um culto. São pessoas que são importantes, mas eu não permito, não deixo na igreja ter escalonamento de gente que é mais importante. O cara é diretoria estatutária, não sei o que, aqui todo mundo é Zé. Aí a filosofia que nós usamos é 1 Garrincha, capítulo 1, versículo 3, né? Garrincha, quando eu jogar um jogo, fala, rapaz, esse lateral, esse cara, ele fala assim, para ele chamar todo mundo de João, né? João ou Zé, né? Eu Zé para mim é João. Esse cara não estou nem preocupado quem ele é ou o que ele faz. Então a gente precisa trabalhar nesse sentido. Por quê? Porque em Jesus Cristo todos somos um. Amém? Não importa a sua conta bancária, amigão. Não importa se você está ralado. Importa que todos nós aqui temos um único objetivo: amar a Deus e amar ao próximo e servir a nossa comunidade. Sabe, quem é pobre fica feliz, quem é rico fica feliz também quando perde as coisas. É isso que ele está falando aqui, né? Então a gente precisa buscar a sabedoria que vem do alto para poder lidar com essas situações. Porque às vezes eu perco no momento, mas depois eu ganho de novo. A vida é feita disso. E o que o Tiago está falando é o seguinte: nossos valores não podem, não devem estar nos valores desta terra. Pronto, é isso que ele está falando. Alicerçado aqui, vou trabalhar, vou ter meu dinheiro, vou deixar com meu filho, vou deixar legado, perfeito. Biblicamente, perfeito. Pode fazer, mete bronca. Tem problema nenhum. Mas não seja dominado pelo dinheiro. Que aí isso vai ser um grande problema na sua vida, porque os nossos valores não podem estar nessa terra. E aí o que acontece? Vai existir sempre aquela coisa da competitividade, aquele problema, aquele engalfinhamento, né, que vai acontecer na vida das pessoas. E a gente precisa entender que às vezes o recurso ele vai destruindo a gente. Os ricos na igreja primitiva eram pessoas abastadas. A Bíblia registra, Lídia, ela era comerciante de púrpura, tinha muita grana. Jesus chamou Zaqueu, Zaqueu era coletor de impostos, tinha muita grana. Ele falou, eu ressarço 4 vezes mais aquelas pessoas que porventura eu tenha lesado. Sabe, a gente precisa entender isso. A pessoa rica não se livra das preocupações. Isso é um problema. Posso falar uma coisa para você? Tem um provérbio que fala assim, senhor, eu não quero nem ter tão pouco dinheiro, não sei o quê, nem quero ter muito que não sei. Tem um negócio assim, né? Então, que não me gere problema. Né? Isso foi uma época, o meu avô leu para o meu pai Provérbios. Leu para o meu pai. Porque meu pai estava num ritmo de trabalho de sair 4 horas da manhã para trabalhar.
e não sei o quê. E o meu avô pegou um provérbio e falou assim, ó, mais vale um bife não sei o quê do que você se matar assim, meu filho, aqui, ó. Olha o inferno que está sendo a sua vida. Meu avô, falando, ensinando para o meu pai isso. Então a gente precisa ter esse cuidado. E o mundo hoje impõe na gente uma cobrança louca, velho. Uma cobrança louca. Então, tipo assim, se você trabalha 14 horas por dia, você não é ninguém. Tem que trabalhar mais, tem que fazer mais, tem que estudar mais, tem que fazer não sei o quê. E a gente entra nesse ritmo frenético e acaba se perdendo. A gente perde tudo. E aí a gente acaba não levando a sério aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você é feliz com o que você tem? Diga amém. Eu sou feliz, pronto, com tudo que eu tenho e com o que eu não tenho. Sou feliz. A grama mais verde é a minha. A melhor casa do mundo é a minha. A melhor família é a minha. A melhor mulher do mundo é a minha. Os melhores filhos do mundo são os meus. A neta mais linda do mundo é a minha. E é verdade. Pronto. É linda mesmo. Né? E pronto. Então, quer dizer, é a gente ser feliz, o que Tiago está falando. Segundo lugar, a aprovação dá um novo sentido à nossa vida. É esse o foco da aprovação. Né? E só quem passa por ela é que sabe das lutas e dificuldades. A aprovação vai nos dar o equilíbrio. Eu achei muito legal essa imagem, porque ela vai mostrando assim um novo sentido. Ou seja, a pessoa está indo por um caminho e só sabe aquele. E o cara está abrindo outro caminho, está desbravando. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Jesus, quando entra na nossa vida, ele dá um novo senso de alegria. Ele dá um novo senso de alegria. A gente consegue ser feliz em momentos inusitados. Quando ninguém tem felicidade, não tem por que rir. Alegria de quê? A vida do cara está um caos, mas ele consegue ser feliz porque ele sabe que Jesus está no controle. Quem aqui participa de grupo pequeno aí? Levanta a mão. Fica de pé quem participa de grupo pequeno. Fica de pé. Fica de pé. Olha aí, ó. Você que participa de grupo pequeno, vai convidar alguém que está do seu lado para participar do seu grupo pequeno. O grupo pequeno é uma bênção na vida de uma pessoa. Pode sentar. É uma bênção no grupo pequeno, né? O Luizinho vai ser batizado e a Natália, já levei para o grupo pequeno que eu estou liderando. Vou levar, vamos lá no grupo pequeno. Ficou louco. A gente foi profundamente abençoado. Gente, eu estou cheio de problema. Todo mundo lá está cheio de problema. Um preocupado com os filhos, um preocupado com não sei quem. Aí chega uma senhora lá e fala assim, gente, uma coisa que eu tenho é felicidade. O meu marido era do mercado financeiro, o nome dele está em livros de mercados e capitais. O cara era um papa nesse negócio. Ele fez uma operação e há 15 anos atrás ele perdeu $1 milhão. $1 milhão há 15 anos atrás era 6 hoje, 5. E ele perdeu $1 milhão. Ele teve uma isquemia, um AVC, e está vegetando em cima de uma cama há 12 anos. Entendeu o que Tiago está falando? Questão da grana. Do rico. Olha como é que é essas coisas. O cara corre atrás do dinheiro, aí o cara teve uma isquemia, um AVC, até hoje ele vegeta. Fala assim, o meu marido está vegetando em cima de uma cama. Nós perdemos tudo que a gente tinha. Minha mãe morreu atropelada na Avenida das Américas. A coisa começou, e ela foi falando, eu fui botando na cabeça, eu digo, meu Deus! E aí eu falei assim, eu achei que eu tinha problema. E ela disse, perdemos tudo. Mas eu não perdi a minha alegria. E não perdi a minha esperança. E eu sou pastor, sou crente há 49 anos, e precisei sentar num grupo pequeno para aprender com uma senhora que nem batizada é. Ó. Então a gente precisa entender os caminhos do Senhor, como funciona o seu agir. Então a gente pensa que tem problema. E aí eu vi e falei assim, rapaz, não tem problema nenhum. A verdadeira felicidade, ela está em Jesus Cristo, porque Ele nos dá um novo significado, ou como gostam de usar a palavra, ressignificação da nossa vida, né? A maturidade espiritual é que vai nos dar o entendimento para a gente não questionar o agir de Deus. Para de questionar o agir de Deus. Confie nele. Descanse nele. Ah, pastor, aconteceu uma coisa, graças a Deus, glória a Deus. Aconteceu o quê? Roubaram meu carro, vamos orar. Pastor, ganhou um carro, vamos orar. Pastor, meu casamento está uma desgraça, vamos orar. Pastor, meu casamento está uma bênção, vamos orar. É conseguir ter o domínio sobre todas as coisas que você jamais terá, mas colocá-lo sobre as mãos de Jesus Cristo.
E tudo isso acontece quando a gente admite a nossa fraqueza humana essencial. Quando a gente descobre que a gente é fraco, a gente coloca a nossa vida nas mãos do Senhor. Não importa a sua conta bancária. Sou fraco, preciso de Jesus na minha vida. Ele é o único que pode nos dar as coisas que não perecem. Coisas que continuam. A coroa incorruptível. Coroa incorruptível. A Marisa é uma dela, por exemplo. Uma coroa incorruptível. Sempre bonita, né? Sempre linda. Não fala que eu falei isso. Ela não está aí. Não está bem. Aí eu falo, todo mundo vai. O Pedro chamou você de coroa incorruptível. Vamos lá. Terceiro e último lugar. A maturidade espiritual vai trazer o quê? Vai trazer a unidade à igreja. E a Bíblia fala que nós somos um só corpo, um só coração, um só não sei o quê, um só monte de coisa, né? Então, o objetivo do Senhor, quando criou a igreja, é de fazer dela um corpo em que a sua dor seja a minha dor, o seu choro é o meu choro, a sua alegria é a minha alegria. Apesar do mundo ensinar você a olhar para o seu focinho, a igreja e Jesus nos ensina a olhar para o lado. Para o lado. E às vezes vê aqui como eu vi aqui à frente. No momento de oração, uma irmã estava aqui à frente e tocada por Deus, só Deus sabe ela, começa a chorar copiosamente. Uma outra irmã veio buscar oração também, mas olhou para o lado e viu que tinha uma irmã chorando. E eu estou ali e estou só olhando. E quando essa irmã coloca a mão no ombro dessa irmã, só coloca a mão, não fala nada, só coloca a mão no ombro. Eu vi que o choro dessa irmã acentuou um pouco mais. Porque ela se sentiu como se fosse a mão do próprio Deus acolhendo, dizendo assim, você veio aqui, mas eu estou com você. Esse é o sentido da igreja. É a gente olhar para isso aconteceu agora aqui, ó, agora. Eu estava ali e vi aqui. E falei, que coisa linda, Senhor, o seu agir. Sabe, Deus age, e às vezes isso é o suficiente para que uma pessoa se renda a Jesus Cristo, sentir o toque do Senhor. A maturidade espiritual é isso, ela vai trazer a gente essa concepção de que sozinho eu estou lascado, juntos nós somos melhores, juntos a gente consegue alguma coisa. Tiago 1, verso 12, diz, porque depois de ter sido aprovado, o pobre e o rico, depois de serem aprovados por Deus, provados e aprovados, qual é o fim da história? Receberá a coroa da vida, vida eterna nos céus. Ô, mano, não vai ter IPVA, IPTU, carnê da Casa Bahia, financiamento de carro, aluguel, prestação da casa, não tem nada, céu. A gente vai estar com o Senhor e diz o qual o Senhor prometeu. Aí fala aqui, aos que amam, ao rico e ao pobre. Aos que o amam. Os que o amam estão dentro. E aí ele fala depois da aprovação. Por quê? Que ele fala, né? O pobre sempre se sente a escória. Ah, não faço parte, essa igreja é igreja de bacana, é igreja de gente rica. Aí esse cara vai se auto-excluindo. Não, meu amigo, chega junto. Chega dentro, você é corpo, aqui todo mundo é igual. Quando a gente passa por aquela porta ali, nossa conta bancária é zero. Todo mundo aqui é igual. Todo mundo é a mesma coisa. Aí, então, pô, esquenta a cabeça com isso não. Afinal de contas, o que é pobre? O que é pobre? A definição nossa é uma definição humana, né? O cara às vezes pode não ter uma casa própria e ter mais alegria do cara que tem a sua casa própria. Então, qual é a nossa definição de alegria, né? E aí fala assim, e você rico, fica tranquilo. Se der o revés, se não der revés, se não sei o quê, o importante é que depois que você for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam, indistintamente de situação financeira, pobre ou rico. Por isso que se você pegar a sua Bíblia, cuidado quando você lê a sua Bíblia, porque a sua Bíblia ela vai te induzir à leitura. Quando você pega Tiago, 9 e 11 é um versículo, o 12 fica de fora. Então, as Bíblias falam assim, o pobre e o rico. E aí entra depois o 12. Mas o versículo, o 9 a 11, sem o 12, perde o sentido. Entendeu? Sem o 12 perde o sentido.
Então o 12 é que vai dar sentido aos outros versículos. Porque nós precisamos entender o seguinte: nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. Querido, 2014 já acabou. A Copa do Mundo tão falada, tão esperada, já acabou. Daqui a pouco a Olimpíada já foi. E a gente está indo, e está indo para onde? Para onde você está indo, querido? A gente precisa ir para os braços do Senhor. O nosso lugar é ao lado do Senhor. Entendemos nesse texto que não faz a menor diferença se você é rico, se você é pobre, se você tem muitas ou se tem poucas provações. O que vale é a sua fidelidade a Deus, é a sua firmeza, constância, perseverança diante de todas as coisas, pois são elas que te levarão a permanecer firme na presença do Senhor. Não são as situações, mas o seu amor a Deus. Tiago nos ensina isso. Ele não manda com que o pobre enriqueça e nem que o rico perca tudo. Ele diz que a nossa glória é externa. Essa glória que temos aqui, ela é momentânea. E o sentimento que precisamos ter é um sentimento de igualdade, serenidade e equilíbrio. O cristão tem uma alegria que nenhuma outra pessoa pode ter, jamais ter. Eu quero convidar você a vir hoje à noite para o culto de batismo. A gente vai batizar mais de 20 pessoas aqui. E vai ser um momento memorável. Memorável, memorável. A gente quer que você venha, que você esteja... A gente vai batizar aqui médium de Centro Espírita do Frei Luiz. Vai descer aqui hoje. Então, eu já conto que você venha para contar com as suas orações. Gente que para ter o marido colocou o coração de galinha vivo na mão. Vai descer as águas hoje aqui. E eu sei que me deu um torcicolo, rapaz. Não sei se foi o capeta que me deu uma espetada aqui. Ele falou, vou pegar esse cara, já me pegou de revesgueta, né? Eu falei, tô tomando Tandrilax. Até à noite, né? Que eu falei assim, pô, vou batizar 20, né? Como é que vai ser essa loucura, né? No pescocinho. Eu falei, não tô nem aí, né? Aí eu falei, é maluco a parada, né? Eu falei, me deu aqui, nunca tive, né? Então vira para um lado, para o outro, tudo bem. Mas quando abaixa aqui, dói a beça, né? Eu deitado assim, para levantar a cabeça, parece que tem 200 quilos na cabeça. Mas eu não tô nem aí. Então tem gente que já fala assim, gente, olha, batalha espiritual. O capeta me deu uma agulhada ontem, né? Deu nada, que ele não tem bola para isso. Mas a gente conta em montar um exército de intercessores. Um exército de intercessores, né? Porque a Deus tem um projeto, a nossa igreja é uma igreja que pega pessoas da mão do cão mesmo. E traz. Ele fica lascado, fica danado mesmo, viu? Com tudo isso. Mas essa é a missão que Deus deu pra gente. Né? Então não foi de pessoas que são simpatizantes do Evangelho ou qualquer coisa assim. Então a gente precisa entender que o nosso relacionamento com o Senhor é Ele quem vai nos conceder a vitória. Tiago diz que se o cristão enfrenta provas, tentações da existência, com firmeza, com perseverança, que só Cristo pode dar, então a sua vida vai se tornar uma constante alegria, como nunca fora no passado. A luta é o caminho e rumo à glória. Quando essa senhora falou, o meu marido há 12 anos vegeta numa coisa. Eu tive que vender o apartamento que morava não sei aonde, vendi não sei o que, fiz não sei o que lá, peguei minhas filhas, botei para estudar não sei aonde, e blá blá blá, blá blá blá. Aí eu falei assim, é por isso que o mundo diz que o evangelho para muitos é loucura. Como é que uma senhora dessa consegue rir? Era para ela estar se lamentando da vida, minha vida é uma desgraça, minha vida é um problema. Perdi meu marido, perdi não sei o quê, perdi não sei o quê. Eu falei, como é que estão suas filhas? Ah, minhas filhas estão no caminho do Senhor, casadas, mulheres de Deus. Eu falei, olha só, como é que Deus faz, né? Então sempre a gente precisa entender que Deus tem um plano para a nossa vida. E o que a gente precisa é fazer a nossa parte. Maturidade cristã é ter alegria. Não importam as circunstâncias. Amém? E eu queria convidar você a ficar de pé. E a oração que a gente vai fazer é cantada. Nós vamos cantar essa música. Só que agora nós vamos cantar de forma diferente, entendendo o sentido dela. Te adorarei, te louvarei, não importam as circunstâncias. Perto quero estar,
Dê a mão à pessoa que está do seu lado e vamos fazer um grande coral. Junto aos teus pés, Faça dessa canção a sua oração. pois prazer maior não há Preste atenção na letra. que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Quero te ofertar. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei. Se comparado ao que ganhei, Não sou apenas servo. não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. teu amigo me tornei. Erga suas mãos e diga: te louvarei, Senhor. Não importa as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. A igreja canta. Não importam as circunstâncias, Te adorarei. adorarei Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, nós estamos aqui para dizer que nós te adoraremos, não importam as circunstâncias. Porque no mundo tereis aflições. O Senhor não enganou ninguém. Deixou muito claro. Mas deixou muito claro também que o Senhor estaria do nosso lado. E é isso que vale a pena, Senhor. É isso que nos ajuda a prosseguir e a continuar. Eu peço, Pai, que tu estendas a tua mão poderosa sobre aqueles que estão passando por provações. Ajuda, Senhor, abrevia. Faz, Senhor, uma obra de restauração, de purificação. Ajuda, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a maturidade cristã e espiritual. Que o teu Espírito Santo continue tendo liberdade em agir em nossas vidas. Que os nossos olhos não estejam focados em nós, mas que nós possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e olhar para os irmãos que estão do meu lado. Ajuda-nos, Senhor, a sermos servos fiéis. Eu quero consagrar a Ti a vida das pessoas que serão batizadas nesta noite. Que os Teus anjos estejam cercando a vida delas, cuidando, livrando de todo mal e todo perigo. Que tudo que o inimigo esteja programando caia por terra em nome de Jesus. Que seja um culto agradável, memorável a Ti, o culto de logo mais à noite. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos nessa manhã. Leva-nos, Senhor, em paz de volta aos nossos lares, cuidados e guardados por Ti. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, seja derramado em abundância sobre você, sobre a sua casa, a sua vida, a sua família, sobre esta igreja chamada Comunidade Batista do Rio, e com todas as igrejas do Senhor espalhadas sobre a face da terra hoje e eternamente. Amém e amém. Querido, olha aqui para mim. Eu queria dizer a você e convidar você para
sábado que vem, às 8 horas da manhã, a gente vai estar na Union Church, numa evangelização que acontece aqui na Barra da Tijuca, Paz Só com Deus. Existe o nome de várias igrejas, nós vamos lançar sementes, e eu quero convidar você a vir, ter oportunidade de falar do amor de Deus para alguém. É importante a sua participação, colocar em prática o evangelho. Então, sábado que vem às 8 horas, se você não sabe onde é a Union Church, procure o pastor Rafael Chedi, ele vai passar a informação. Também você que deseja ir a Israel, a caravana, você vai poder procurar o Nilton e tomar maiores informações. Quero pedir a sua presença, a sua oração no culto das 19 horas. Você vem para o culto só para orar. Você vem só para orar. Porque Deus vai ter um plano maravilhoso. Muitos convidados estarão aqui, viu? Muita gente não crente. Eu conto com a sua oração pela vida dessas pessoas, para que elas possam se render ao Senhor. Agora abrace a pessoa que está do seu lado e diga: o Senhor é contigo, não tema.